São Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, iremos até o 21. A palavra de Deus assim diz. Antes de lermos, queremos dizer que a partir de hoje, nós estamos conectados com com a Rádio Advento de Londrina, e os cultos vão ser transmitidos pela rádio também. Por enquanto, a rádio está sendo veiculada apenas pela internet, mas em breve vai ser uma rádio comunitária e poderemos ouvir em casa, no rádio e não apenas na internet, ok? Então, para aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Advento de Londrina, um abraço carinhoso e que Deus fale a você também, ao seu coração, através da palavra, tal como vai falar para aqueles que se encontram aqui na igreja. Abramos então e leiamos, diz o texto, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Respondeu-lhe Jesus: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus estava ensinando, seus discípulos estavam ao redor dele, como era costumeiro, e um grupo maior de pessoas lhe ouvia os ensinamentos. Um homem que fazia parte do grupo, então lhe faz um pedido. Aparentemente era um pedido justo, e aparentemente era uma reivindicação que essa pessoa tinha o direito de fazer, e Jesus, e quem sabe, ajudá-lo. A questão era: Senhor Jesus, me ajude. Ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, no Velho Testamento, Deus deu orientações quanto à questão de partilha de bens. Mas a partilha de bens sempre trouxe muita dificuldade. Bom mesmo é que os pais não tenham muito que deixar de herança para os filhos, para que os próprios filhos trabalhem, lutem e consigam conquistar seus objetivos na vida. Geralmente, quando os pais deixam muitos bens para os filhos, isso acaba criando desunião, contendas e dificuldades no próprio seio da família. E isso era o que estava acontecendo. Eu li um comentário de um livro que certamente todos vocês apreciam,
chamado Parábolas de Jesus, que a autora fala algo extraordinário. Ela diz o seguinte, que nessa história o que estava acontecendo é que no Velho Testamento Deus havia dito que o filho primogênito devia ganhar o dobro de herança dos outros filhos. Então, um desses filhos mais novo, que havia ganho apenas a metade dos bens em comparação ao filho mais velho, se sentiu no direito de reivindicar partes iguais. Seu coração se encheu de ganância. Na verdade, o seu coração era avarento. E ele, percebendo a autoridade de Jesus, percebendo o poder das palavras do Mestre e a influência que Jesus exercia em toda a nação e também na vida dos seus ouvintes, de maneira muito especial. Então Jesus fala, o homem pede, Jesus, fale para meu irmão, repreenda meu irmão, oriente a meu irmão, para que ele possa repartir de forma igualitária a herança que nós recebemos. Irmãos, primeiro, que Jesus, na minha visão, não poderia fazer isso porque estaria sendo contrário aos ensinamentos da palavra de Deus lá do Velho Testamento. E eu lhes pergunto, que pessoa divina interagiu para transmitir as orientações de Deus para seus filhos lá no Novo Testamento? Foi Deus Filho ou não foi? Foi. O Deus Filho sempre foi a pessoa divina que trabalha para revelar o ser divino, Deus. Então, quando ele precisa revelar a divindade aos anjos, ele é o arcanjo Miguel. E quando ele quer revelar o ser divino à humanidade, ele se encarna e se torna Jesus Cristo. Sabe, queridos, foi Deus o Filho que deu essas orientações da Bíblia. Então, quando ele veio na terra, esse homem estava dizendo, essa lei é um tanto injusta, porque eu tenho que receber menos, eu sou irmão, mesmo pai da mesma mãe, merecemos o valor idêntico. E então Jesus fala algo muito interessante, sabe, irmãos, às vezes eu percebo que Jesus era uma pessoa muito atenciosa, bondosa, não gostava de ferir ninguém, mas Jesus era muito firme em algumas situações, né? Olha a resposta que ele dá a esse homem ganancioso. Ele diz assim, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Por que você acha que eu sou a pessoa que tem que resolver esse problema? Isso não faz parte de minhas ações, essa parte não diz respeito a mim, ao meu ministério, ao trabalho que preciso realizar. Então Jesus fala, eu não sou essa pessoa, eu não vou me colocar como juiz e partidor dos bens de vocês, resolva isso entre vocês. É muito interessante que sempre vem para a igreja assuntos desse tipo, tipo assim, essa igreja não, aqui é todo mundo santo, eu estou falando de outras igrejas, mas assim, às vezes uma pessoa entra num negócio lá, e aí o outro não pagou, aí mandam um e-mail ou ligam para o pastor, vem falar para o pastor dizendo assim, pastor, fulano de tal não pagou o aluguel, não pagou a parte que lhe correspondia no negócio. Aí, às vezes, a gente dá vontade de ser um tanto como Jesus e dizer assim, mas quem nos colocou como juiz desse assunto? Você nos consultou quando entrou em negociação? Você pediu conselhos quando foi fazer negócios? Quando entrou em sociedade?
Você se preocupou em buscar conselhos espirituais, consultar a liderança espiritual da igreja, consultar ao Senhor? Às vezes entramos nos negócios e daí não dá certo. Aí a gente quer que a igreja se torne juíza. E quando eu falo igreja, entenda os líderes espirituais da igreja. Jesus disse assim: essa não é minha missão. Eu vim implantar o reino da graça. Eu não vim lidar com ganância, com avareza. Vocês resolvam isso entre vocês. Eu não vou me prestar a esse serviço. Irmão, Jesus aproveitou essa situação para então orientar aos seus discípulos, aqueles que estavam ali, mas não eram seus discípulos, mas eram ouvintes, e também, com certeza, orientar a todos nós a respeito de como deve ser a nossa relação com os bens materiais. E daí, ele conta uma parábola, mas entenda essa parábola dentro do contexto que passei para vocês. De um irmão mais novo, reivindicando direitos, que na verdade ele não possuía, mas que ele achava ser merecedor, e queria que Jesus se colocasse nessa posição de juiz, e julgar a ação. Então, o próprio Jesus conta uma parábola para orientar sobre como deve ser o procedimento nessa área de possuir bens materiais. E eu gostaria de partilhar com vocês a leitura outra vez, para que fique bem gravado em nossa mente. Diz a Bíblia, verso 16: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele já era rico, mas ainda produziu com abundância aquele ano. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. Os celeiros eram pequenos em comparação à abundância da colheita. Verso 18: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E ele conclui a parábola dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A parábola é simples, mas extremamente significativa. Jesus diz de um homem que era rico. Veja, irmãos, ele não se tornou rico por causa dessa colheita, ele já era rico. Tinha celeiros para estocar, armazenar os grãos. E se ele era rico, ele tinha servos, tinha animais. Era um homem que vivia esplendidamente, tinha todos os favores neste mundo. E sabe, irmãos, sua fazenda devia ser fantástica, os celeiros muito bem construídos, os bens estocados. Mas esse ano a produção foi tão extraordinária que ele pensou assim: puxa vida, o que eu faço com o excesso? Não vai caber nos meus depósitos. Queridos, o que devemos fazer com o excesso? Eu não diria nem com o excesso. O que deveríamos fazer com uma parte dos tesouros que em sua bondade Deus nos oferece? Abençoar outras pessoas. Quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico, que também tinha problemas com a avareza, ele disse: vá, vende tudo que tem, dê aos pobres. O que Jesus estava fazendo, irmãos, não era uma forma única de lidar com a riqueza.
porque ele lidou com outras pessoas ricas e ele nunca falou isso, venda tudo e dá para os pobres. Mas no caso específico do jovem rico, o seu problema era a avareza, e Jesus tocou no foco da sua dificuldade. Ele não quis, porque ele amava a riqueza, não as pessoas. Ele amava as vantagens dessa vida, não ao Senhor de todo o coração. Irmãos, esse homem aqui, ele deveria pensar assim: eu posso encher meu estoque, colocar meu estoque todo dentro do celeiro, né? E quando meus celeiros estiverem cheios, o que sobrar, eu vou abençoar outras pessoas. Mas sabe o que ele fez? Ele destruiu os seus celeiros e construiu outros, maiores e melhores. Esse dinheiro que poderia sobrar para que ele abençoasse outras vidas, ele usou apenas para a sua própria ganância, satisfazendo os próprios desejos impuros do seu coração. Irmãos, a ganância é algo muito triste aos olhos do Senhor. Como é fácil pessoas terem riquezas, muitas casas, e outros não ter onde morar. Pessoas que têm fartura de alimentos, enquanto os outros passam necessidade. Deus está nos dizendo que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Não podemos ser como Caim, que quando interrogado por Deus, onde está seu irmão? Ele falou: acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Ele é maior, procurem por ele o Senhor. Eu não quero saber do meu irmão, eu não tenho responsabilidade com o meu irmão. Queridos, todos nós temos responsabilidade com o nosso semelhante. Foi por isso que Jesus falou que guardar a lei significa tê-lo como, em primeiro lugar, tê-lo como Senhor de nossa vida, como Deus supremo que devemos amar de todo o coração, de todo o entendimento, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus quer que nós cristãos possamos ir além do discurso. Além do discurso. O nosso discurso é bonito, mas as nossas ações nem sempre acompanham o nosso discurso. Como é bom, queridos, a gente ver atos, atividades, a igreja envolvida em atos de bondade, de consideração ao ser humano, ao semelhante. Como é bom podermos tocar outras vidas e abençoá-las. Que maravilhoso seria que esse homem dissesse: por que eu vou gastar dinheiro para construir galpões maiores? Eu não vou gastar meu dinheiro nisso. Eu só preciso guardar a quantidade de alimento necessário. O restante eu deixarei nas mãos de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas. Será que Deus está falando ao seu coração o que Ele falou no meu, quando eu preparava essa mensagem? Ele me disse, sabe o quê? Que eu não preciso estocar mais do que o necessário. Sabe o que Deus me disse? Ele disse o seguinte: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O amanhã Deus proverá. Claro, eu não estou dizendo com isso que devemos ser irresponsáveis. Não estou falando isso. Não estou falando que você não deve economizar. Aliás, todos nós deveríamos devolver o dízimo do Senhor, parte de nossas ofertas para abençoar outras pessoas e para o trabalho de Deus, mas deveríamos guardar 10% do que ganhamos mensalmente numa poupança, para deixarmos acumulado lá, para que numa necessidade tenhamos algum recurso. Mas, queridos,
fazer uma poupança de precaução é uma coisa, juntar riquezas deste mundo é outra. Essa é a grande questão, porque esse homem não se preocupava com o seu próximo, ele só pensava em si mesmo. O seu Deus era o próprio eu, e o motivo de sua vida era a ganância e o acúmulo de bens. A palavra de Deus diz que os ricos devem aprender a agir com misericórdia. Aí você pode falar, pastor, então essa mensagem não é para mim, eu não sou rico. Aliás, olhando daqui, eu acho que nenhum de nós é rico. Eu não conheço todos, mas eu acho que aqui não tem ninguém rico. Mas, queridos, diante de outras pessoas tão carentes, a gente é rico ou não é? Será que você é tão pobre que não pode partilhar um pouco do que tem? Será que nesse friozinho que está fazendo, você não poderia dar uma pesquisada no seu guarda-roupa e encontrar alguma coisa para abençoar alguém que precisa? É muito engraçado nós seres humanos, né? A gente fala assim, eu não tenho quase roupa. Não vou falar das mulheres, porque elas ficam pensando que eu pego no pé, mas assim, é que as mulheres não têm muita roupa. Elas realmente têm, porque assim, cada casamento que tem, elas têm que ir com uma roupa nova. Aí elas acabam não ficando com muita roupa. Agora, é mais ou menos assim, abre o guarda-roupa, meu pai. Não estou falando da minha esposa, não, estou falando de outras esposas, viu, gente? Aí você abre aquele porta-sapato e pensa, mas as mulheres não têm só 2 pés, porque elas precisam de 100 pares de sapatos. Queridos, será que não está na hora de abençoarmos umas outras pessoas? Não com aquilo que não presta mais, por favor. Não é você olhar no seu móvel e falar, ih, essa camisinha surrada, aqui ó, já está rasgando aqui no colarinho, não vou usar mais, vou dar para alguém, né? Não, aí você não vai estar fazendo muito aos olhos do Senhor. Você deve dar alguma coisa que possa ser útil. Nós temos aqui na igreja um ministério que o irmão Sérgio e um grupo aí querido está trabalhando, de visitar as pessoas que moram nas ruas. E eu admiro muito o trabalho que eles estão fazendo, porque não é fácil. Para mim não é fácil ir lá conversar com essas pessoas, depois sair e deixá-los lá, mas eu fico pensando, puxa vida, uma irmã conversando comigo essa semana e falou, pastor, e se nós fizéssemos um travesseiro para que pelo menos eles tivessem aonde colocar a cabeça num lugar macio? E eu pensei, puxa, mas que legal, né? Porque assim, se nós levarmos um travesseirinho, um cobertor, se eles tiverem alguma coisa de comer, mas que a gente vá mais distante, que a gente pergunte, a gente pode te ajudar? Você tem parente? E se fosse preciso, conseguíamos levar essa pessoa, colocá-lo num ônibus ou alguma coisa assim, para que ele voltasse para os seus, para que ele saísse da rua. Sabe, queridos, o que Deus está falando é que a gente precisa parar de olhar só para nós mesmos. A gente às vezes tem uma vida maravilhosa e acha que a gente tem muitos problemas. Quando Deus está falando, sabe por que você tem muitos problemas? Porque você só olha para si. Quando você começa a olhar para os outros, quando você olhar para além de si mesmo, você vai ver que a sua vida é maravilhosa, principalmente se comparada com os sofredores deste mundo.
louve a Deus por quem você é, pelo que você tem. Você não precisa ter muito para ser feliz. Já falei isso, mas quero repetir. É até bom você não ter muito. Não tem graça ter muito. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando você consegue realizar um sonho, é bom, é ou não é verdade? Já teve um carrinho pela primeira vez? Se lembra quando você conseguiu aquele fusquinha velho, ruim que são a coisa, mas você ficou feliz ou não ficou? Ah, já conseguiu comprar sua casa própria? Mesmo que seja essa da minha casa, minha dívida. mas não é gostoso realizar esse sonho, falar, Deus me abençoou. Mas irmãos, que graça tem se você tiver dinheiro para comprar tudo? Pode ver que geralmente quem é muito rico e famoso se perde na vida. Sabe por que as pessoas às vezes se perdem? Porque elas não têm mais sonhos, alvos, metas a alcançar. Às vezes conseguiram tudo. Eu me lembro que sonhei muitos anos em ir nos Estados Unidos. Eu sonhava tanto em ir nos Estados Unidos que eu sonhava que eu estava lá, mas geralmente era meio estranho o lugar, porque eu não tinha como parâmetros, né? E era meio mato, assim. Eu falava, mas os Estados Unidos é assim, tem alguma coisa errada. Eu sonhei, irmãos, quando eu realizei o sonho, foi fantástico. Agora imagina se você nasce e tem tudo. Você quer ir em tal lugar? Eu vou. Quer comer qualquer coisa? Eu vou, tenho. Quer ir lá? Não, eu tenho. Quer comprar isso? Não, eu tenho. Que graça tem. Aí você vai para as drogas, para a imoralidade, se perde na vida. Sabe a maneira do rico não se perder? É ele pensar, eu sou um dispenseiro de Deus. Eu sou um mordomo do Senhor. Todas as bênçãos que Deus me dá é para que eu possa repartir, para que eu esteja a serviço dEle, para abençoar a humanidade. E você deve estar falando, pastor, esse discurso não é para mim porque eu não sou rico. Mas você pode partilhar um pouco das bênçãos que Deus te dá e não vai lhe faltar. Pelo contrário, se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Ou quem sabe, se você souber administrar bem os 3 salários mínimos que você ganha, Deus pode decidir te dar mais, porque você administrará melhor riquezas maiores. Mas se a gente não consegue partilhar um pouquinho do que temos, Deus fala, dar mais para esse indivíduo é prejudicá-lo na sua caminhada para o céu. Então ele vai ficar pobre a vida inteira. E aí você vai ser um pobre enquanto viver. Eu acho que Deus queria que muitos de nós tivéssemos dinheiro. Mas sabe por que Deus não permite? Para a gente não se perder. Como esse homem se perdeu. Irmão, eu quero lhe desafiar a ter um coração amoroso e que saiba partilhar. Comece com os seus. Certamente lá entre os seus existem pessoas que necessitam de sua ajuda. Nós temos 2 sobrinhas neta, eu e minha esposa, que já vieram aqui, 2 gêmeas. Uma nasceu normal, mas a outra, por uma doença que a gente não conhece bem, não se nutria no ventre de forma suficiente. E elas deveriam ser idênticas, mas uma nasceu com o dobro do peso da outra. E a mais novinha, então, quase morreu, teve muitos problemas, e agora ela precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa na cabeça lá que não está correto no seu desenvolvimento.
E a mãe é pobre e o pai é muito jovem e imaturo ainda. A pergunta é: o que nós vamos fazer? São nossos parentes, se nós não ajudarmos, quem vai ajudar? Querido, não acumule riquezas enquanto o outro sofre necessidade. Se você tem o suficiente para se manter hoje, dê glórias a Deus. Deus cuidará do amanhã. Não acumule riquezas dentro dos seus armazéns. Não construa celeiros maiores. Desove o excesso para o bem dos outros. Seja misericordioso, porque Deus fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. O Senhor cuidará de você, creia nisso. Mas eu tenho que concluir. Diz a palavra de Deus que esse homem então falou: olha, eu quero é pensar mesmo em mim. Eu vou depositar toda a minha riqueza, e for falar: descansa, come, bebe, regala-te. Festeja, ainda vai festejar, é uma festa a vida dele, tudo é para ele, só pensa nele. Aí Deus chama esse homem de quê? É loucura viver para os bens materiais, porque você não poderá levá-los para a vida por vir. Chegará o dia, e não está longe, vocês sabem disso, em que nós teremos que fugir, deixando tudo para trás, para salvar a nossa vida, certo? Sabem da perseguição, da grande tribulação que vai acontecer? Quando o homem do pecado tiver a sua ferida mortal restaurada e voltar a perseguir o povo de Deus? Queridos, a questão é: talvez alguns de nós, nesse período, iremos olhar para trás como fez a esposa de Ló. Por que ela olhou para trás? Porque atrás estava a riqueza, as terras, o gado, estava tudo. A vida estava lá. E ela estava fugindo sem nada para um lugar que ela não conhecia. E ela não estava disposta a abrir mão de tudo que havia adquirido. Não estava disposta a abrir mão das coisas materiais. A matéria para ela era muito importante, acima dos bens espirituais. Jesus chama de louco aqueles que valorizam mais as coisas desta terra do que do mundo por vir. Ele está falando que é louco aquele que valoriza mais as coisas materiais do que as espirituais. Abre mão das riquezas eternas pelas riquezas passageiras deste mundo. O céu chama essas pessoas de loucas. O maior bem que podemos acumular são as riquezas que levaremos para a glória eterna. Queridos, Deus chama esse homem de louco e diz assim: essa noite te pedirão a tua alma. O que vocês entendem com essa frase, essa noite te pedirão tua alma? Essa noite você vai morrer. É fácil morrer ou é difícil? Olha, vamos a criar uma polêmica aqui, é fácil ou difícil? Olha, irmãos, como diz um ditado muito comum, popular, que para morrer basta estar vivo. Na verdade, eu nunca penso na morte. Eu só penso em viver. Eu não me preocupo com a morte, porque como não depende de mim, para que eu vou ficar ansioso? Então, eu não penso nisso. Eu deixo
Eu sempre penso assim, eu só vou morrer na hora exata que eu tiver que morrer, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Em outras palavras, Deus em sua onisciência, Ele sabe o motivo. Eu só não quero é ser o causador da minha morte. Aí é problema. Mas nós não temos controle sobre isso. Esse homem pensava, ajunte as riquezas, o meu futuro será glorioso, vou me esbaldar, terei o suficiente para viver. Aí ele fala assim, Deus fala assim, tem não, essa noite, meu amigo, ó, acaba. Eu não sei se vocês já viram na internet um negócio muito legal, quando a morte vem buscar um indivíduo lá, e o indivíduo está todo alegrinho, falando de negócio, e ele falou assim, ih, rapaz, olha, hoje eu vim te levar, não é? Eu achei muito engraçado quando vi aquilo na internet. E ele falou, não, mas rapaz, dá um tempinho para mim. Não, não tem tempo não, é hoje. Sabe, queridos, não é bíblico isso? Pode ser que hoje seja o nosso último dia de vida, só o Senhor sabe, nós não sabemos. Então, para que juntar riquezas? Para que pensar e projetar apenas a vida baseada na matéria, nas coisas desta terra que são passageiras? E se você tiver que morrer? Você será rico para a terra, mas pobre para o céu. E como vai ser o seu encontro com o Senhor? Jesus termina dizendo assim, assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quer ser rico para com Deus? Seja sócio de Deus. Use os bens que Ele te deu para ser uma bênção na vida de outros também. Não precisa usar tudo. Jesus foi muito incisivo com o jovem rico, porque era aquele o problema que o estava levando para a perdição. Você não precisa dar tudo, mas você pode dar o necessário para abençoar outros, e ainda vai sobrar para você viver dignamente, porque Deus prometeu abençoar os seus. Eu conheci por nome, meus filhos conheceram melhor esse rapaz pessoalmente, mas era um rapaz jovem, compositor, adventista, bom cristão, e ele começou a sentir umas dores na cabeça e foi diagnosticado um câncer em estado bem avançado. E a pergunta é, o que fazemos quando algo assim acontece? Se você descobrir que está com uma doença terminal, e se você descobrir que falta muito pouco tempo de vida para você, o que você faria? Esses dias atrás, eu fiz algo muito difícil, quando conversei com o irmão Daniel Aleixo, e percebendo que a sua doença era gravíssima e seu caso irreversível, eu tive que falar para ele, irmão, Deus pode lhe curar, mas pode ser que Deus não lhe cure. E o Senhor precisa estar pronto para ir ao descanso, confiando que na manhã da ressurreição o Senhor vai te trazer de volta à vida. Queridos, isso é uma realidade, a gente deve pensar nisso. A gente só pensa em viver, mas a gente deve pensar que algo desse tipo pode acontecer conosco. Aí esse rapaz fez uma música, e é uma música muito linda que você já deve ter ouvido. A música diz assim, eu sei que em breve verei meu Salvador, vindo na nuvem me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei, estará sorrindo para mim.
Se você ouve essa música sem saber que esse garoto fez essa música, sabendo que os seus dias estavam contados e que a morte estava diante de si, que não tinha saída, talvez seja uma música comum. Mas se você pensa que ele sabia do seu destino e que ele escreveu, ele fez a música e fez a letra como uma expressão da sua fé, da sua crença, aí então essa música se torna muito diferente. E eu gostaria que você ouvisse com muita atenção essa música, pensando num garoto de 20, 22 anos, que morreu pouco tempo depois de ter escrito essa música, mas deixou como legado a sua confiança em Deus e na vida gloriosa que Ele prometeu para os seus. Eu quero pedir que o Tiago então cante esse louvor. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei.
Que bom você se preparar para encontrar o Senhor e Rei, quando Ele vier na glória. Mas você se prepare espiritualmente. Que o Senhor nos ajude a esquecermos um pouco daquilo que é material e focarmos naquilo que é espiritual. Porque esses são os tesouros que levaremos para a glória. Quantos querem pedir a Deus: Senhor, me ajude a valorizar aquilo que realmente é essencial e a deixarmos de lado aquilo que é passageiro e fútil. Você quer pedir isso ao Senhor? Eu quero. Eu gostaria de convidá-lo então para que se levante para orarmos e pedirmos isso ao Senhor. Antes de orar, só quero lhe lembrar que no próximo sábado começaremos a semana de oração. O pastor Marcelo Cardoso estará conosco, ele é evangelista da União Sul Brasileira. É um grande pregador, Deus com certeza vai usá-lo. Faça planos de estar cada noite nesse período e também traga alguém que precisa ouvir a palavra. Será uma bênção para todos nós. Oremos. Pai do céu, obrigado porque Jesus nos ajudou quando nos orientou que o nosso foco deve estar nas coisas espirituais. Não quer dizer, Pai, que não precisamos trabalhar, porque Ele nos ensinou que com o suor do nosso rosto devemos comer o pão. Mas Ele também nos ensinou que o pão material não deve se colocar em nossa vida acima do pão espiritual. Que o plano das coisas divinas deve estar acima do plano das coisas da matéria. E Pai, Ele também nos ensinou que quando Ele nos abençoa, é para que possamos abençoar outros. E que quando Ele nos dá, é para que possamos partilhar dessas bênçãos com os outros. Ajude-nos, Pai, a termos a visão clara dessas coisas. Ajude a guardarmos para nós apenas aquilo que vai ser útil e necessário. Por favor, que nosso espírito ganancioso seja transformado num espírito dadivoso que saiba partilhar. Por favor, Pai, abençoe a todos nós, porque nós precisamos focar nas coisas que são espirituais. E essa é uma luta de todos, porque somos humanos. Temos medo do futuro, temos medo de que nos falte o necessário, e a nossa tendência é nos agarrar aos bens materiais, confiando que isso será a nossa segurança. Mas que a gente se lembre, Pai, que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é nosso rochedo forte, que o Senhor é nosso amparo na hora da necessidade. Que a gente confie em Ti, não nos bens materiais, porque eles podem acabar, a ferrugem pode corroer, ladrões podem escavar e roubar, mas os tesouros do céu ninguém pode arrebatar de nossas mãos. Que a gente foque nesses tesouros a nossa vida e que sejamos ricos para Ti, Pai, não para este mundo. Te pedimos por Jesus. Amém, Pai.